Mais uma vez, amados, nos alegramos por estarmos juntos nesta manhã para prestarmos um culto de adoração ao nosso Deus. E espero que você tenha passado uma semana ricamente abençoada e que nesse dia você possa expressar a sua gratidão, o seu louvor, a sua adoração a Deus com toda a intensidade e todo o fervor. E eu quero convidar você a ler comigo a palavra de Deus que se encontra no texto de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso das boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Então aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele menciona como deve ser a nossa vida aguardando a bendita volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar a Deus pedindo a sua bênção para o culto desta manhã. Mais uma vez, querido Deus, nos alegramos por estarmos na presença do Senhor e podermos te adorar e te glorificar através desse culto. Nós pedimos a Deus que o Espírito Santo do Senhor use cada apresentação que aqui for feita para edificar as nossas vidas, para fortalecer a nossa fé, a fim de que com vigor, com boa disposição, possamos viver no presente século de maneira sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita volta do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e pedimos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. cantarei a ti até meu mundo acabar.
adorarei, Senhor. Entrego o meu ser e o meu coração como sacrifício a ti. Te adorarei, te adorarei. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que me alegra em ti, ó Jesus. Em ti fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com teu canto eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te adorarei. Tem sido uma bênção para a minha vida estudar o livro de Hebreus, e neste momento, quando nós estamos olhando para o capítulo 11 e estudando a vida de alguns heróis da fé aqui mencionados. E o próximo herói da fé mencionado aqui no texto de Hebreus está no versículo 11 do capítulo 11, versículo 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. O texto de Hebreus menciona José como este herói da fé. E eu quero separar esses próximos minutos para nós falarmos um pouquinho acerca da vida deste homem, que foi grandemente usado por Deus para conduzir a história do povo de Israel, levando o povo para o Egito, e ali então no Egito o povo iria permanecer por muitos anos, onde Deus iria trabalhar nesta família, e agora como um povo hebreu, como praticamente formando-se em nação, Deus estaria trabalhando para forjar esse povo, para que quando ele retornasse à sua terra, eles estariam iniciando a sua trajetória como um povo de Deus. E José tinha plena confiança de que isto iria acontecer, tanto que no próximo do seu fim, ele deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Então, ele sabia que o povo iria voltar e que os seus ossos deveriam ser transportados juntamente com eles. E isso de fato aconteceu quando houve o êxodo. Eles lembraram-se do pedido que José havia feito e tomaram seus ossos e levaram consigo em direção à terra prometida. Então vamos considerar, irmãos, um pouco sobre a vida de José. E a vida de José está descrita, e a história do povo de Israel através da vida de José está descrita no livro de Gênesis, no capítulo 37. E eu quero ler alguns versículos deste capítulo 37 de Gênesis. Diz então assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem,
acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então nós temos aqui um texto que retrata um pouco da infância e da adolescência, próximo da juventude de José. É interessante, irmãos, que a palavra de Deus, ela é muito clara em apresentar a humanidade das pessoas. E nós encontramos aqui neste pequeno trecho algumas informações que retratam esta humanidade, e esta humanidade que revela o quanto nós somos imperfeitos e o quanto nós somos pecadores. E nós podemos, através da revelação destas falhas humanas, tirar lições para a nossa vida. Vejam que José, ele tinha aqui, conforme o texto, 17 anos de idade. Era um adolescente ainda, próximo de se tornar um jovem. E quando nós olhamos a atitude de José, nós podemos ver ainda o quanto ele demonstrou uma atitude infantil e provocativa para com os seus irmãos. De alguma forma, ele usou do benefício que ele tinha como um filho predileto de Jacó para, de alguma maneira, incomodar, perturbar, provocar até mesmo os seus irmãos, demonstrando esta atitude de infantilidade, não é? Parece que José, na sua humanidade, na sua adolescência, parecia orgulhar-se diante dos seus irmãos referente aos seus próprios sonhos. Quando ele mencionou que sonhou que havia um feixe que ficou de pé e 11 feixes que se levantaram e se curvaram perante este feixe. E também quando ele sonha em relação ao sol, à lua e 11 estrelas que se curvavam perante ele. E Jacó chegou até mesmo a repreendê-lo por falar estas coisas e talvez por dar uma impressão de provocação para com os seus irmãos. Mas está mostrando a humanidade de José, o quanto ele ainda era infantil, o quanto Deus precisava trabalhar na vida dele para torná-lo um homem maduro, um homem que pudesse ser grandemente usado por Deus. E não obstante a estas falhas humanas, Deus, na sua soberania, decidiu fazer de José um instrumento nas suas mãos para proteger o povo, a sua família, diante de uma situação muito difícil que iria se abater na terra. Uma outra pessoa que demonstrou uma atitude muito humana, muito, eu penso até errada, foi o próprio Jacó.
ao demonstrar preferência a José em detrimento dos demais irmãos dele. O texto é muito claro que Jacó fazia acepção dos filhos, né? Ele diz assim: Israel amava mais a José do que a seus filhos, porque era filho de sua velhice, e lhe fez uma túnica de mangas compridas. Aqui é um alerta para nós que somos pais também. Um grande erro que pode acontecer na vida dos pais é, por alguma razão, eu não posso dizer quais seriam, porque graças a Deus, Deus me livrou disto. Eu como pai, e eu creio que a minha esposa Rosiris também como mãe, nós tentamos demonstrar aos nossos 2 filhos que nós os amávamos igualmente, sem qualquer distinção. Se fizemos alguma, fizemos inconscientemente e equivocadamente, mas nós procuramos de alguma maneira demonstrar aos nossos 2 filhos o quanto eles eram amados de maneira igual. Mas Jacó não fez isso. Jacó, de uma forma muito clara, de uma forma muito visível, ele demonstrou uma preferência para José, porque era filha de Raquel, da quem ele muito amava. E provavelmente ele favoreceu José em muitas situações. Ele deu cuidados especiais para José em muitas situações. E o grande perigo para os pais é agir desta maneira. E de repente um casal pode ter vários filhos e um ou outro filho pode se destacar na sua preferência e vai trazer dificuldades e problemas para si, para a própria família e para os próprios irmãos também. Então nós precisamos, irmãos, vigiar a nossa vida, vigiar a nossa conduta, trabalhar nas nossas fraquezas para que elas não venham criar problemas para a nossa própria vida espiritual, como de fato ocorreu aqui na família de Jacó. Esta atitude de Jacó de dar preferência para José e esta atitude de José de agir de maneira infantil e de repente provocativa perante os seus irmãos, suscitaram um sentimento amargo, ruim no coração dos demais filhos de Jacó, no coração dos irmãos de José. A Bíblia fala, irmãos, que eles passaram a odiar a José. Eles criaram um sentimento muito ruim em seus corações, em detrimento de José agir daquela maneira e de Jacó dar a preferência a José também. Então que nós possamos policiar a nossa vida e pedir a Deus sabedoria, discernimento, para nós agirmos como pais, em tratar todos os nossos filhos com amor, com respeito, com carinho e de maneira igual, a fim de que eles se sintam amados e queridos por nós pais também. Muito bem, nós então começamos a perceber que isto criou essa situação ruim para a vida de José. No texto dos versículos que nós lemos, nós então verificamos claramente que os irmãos de José o odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. E este ódio, esse ressentimento, essa amargura no coração dos irmãos gerou uma situação muito dolorosa para José. E nós queremos considerar esta situação que foi criada e acabou por trazendo dificuldade. Agora, embora Deus tenha permitido que eles extravasassem o ressentimento, o ódio em seus corações, a palavra de Deus diz que Deus torna o mal em bem. E Deus tornou todas estas sentimentos ruins no final para realizar a sua vontade perfeita e que no final trouxe benefício não somente para José, mas também para toda a família de Jacó, toda a sua família. Então nós vamos mencionar aqui que situação foi criada
por conta destas atitudes infantis e por conta desta preferência do pai. Então a primeira reação que ocorreu foi que José foi odiado pelos seus irmãos. Seus irmãos já não o queriam muito bem na sua vida. E no texto de Gênesis, a partir do versículo 18, fala que eles acabaram por fazer uma horrível conspiração contra José. Diz o texto que José foi enviado por seu pai para se dirigir aos seus irmãos que estavam apacentando rebanhos para saber como eles estavam. Então diz assim: disse-lhe Israel: vai agora, vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícia. Assim o enviou no vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e o achou em Dotã. Versículo 18 diz: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Olha que coisa horrível. A que ponto chegou o ressentimento, a amargura, o ódio no coração dos seus irmãos, a tal ponto de conspirarem para tirar-lhe a vida, para matá-lo. E disseram: vinde, pois, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou-o das mãos dele e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Então a segunda atitude que ocorreu na vida dos seus irmãos como reação às atitudes infantis de José e na preferência do seu pai, foi que eles fizeram uma conspiração contra José. A segunda atitude está no versículo 19, que diz: e dizia o outro: vem lá o tal sonhador. Então eles fizeram chacota de José. Não somente fizeram chacota, mas também diz o texto bíblico que ele foi muito humilhado pelos seus irmãos. A Bíblia fala então que José se aproximou, e eles arrebataram a vida de José e imediatamente o lançaram numa cisterna, num poço, e o deixaram ali por várias horas. Olha que humilhação que José estava passando, ao ponto de ser agredido desta forma pelos seus irmãos, de ter sido lançado dentro de uma cisterna e ali ficado por várias horas talvez. E diz o texto bíblico que enquanto José estava ali naquele poço, naquela cisterna, uma caravana de ismaelitas estava passando, e diz então o texto que eles decidiram então não matar a José, mas vendê-lo e descartar José. Eles descartaram de suas vidas o seu próprio irmão José. E José então foi vendido pelos seus irmãos. Os versículos 26 a 28 diz: vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Eles levaram José ao Egito. Então vejam que José então foi vendido para esta caravana de ismaelitas, que o levaram para o Egito,
e lá no Egito eles comercializaram a José, né? E José foi vendido como escravo para um governador que foi Potifar. E ali no texto diz que José ele passou a morar na casa deste governador do Egito. Irmãos, isto traz para nós, nos remete a situações que muitas vezes nós podemos enfrentar em nossa vida. Pelo fato de sermos crentes no Senhor Jesus Cristo, pelo fato de sermos salvos, muitas vezes podemos suscitar ódio ao coração de pessoas que não adotam para si os mesmos valores espirituais que nós temos, porque nós vivemos conforme a palavra de Deus. Nós podemos notar, por exemplo, que em alguns países comunistas, isso já está ocorrendo, inclusive na China, os cristãos serem duramente perseguidos por causa de sua fé. E aqueles que adotam um regime desse, acabam por odiar os cristãos, por não abrirem mão de sua fé em Cristo Jesus. E nós podemos também observar que muitas vezes esses cristãos tementes e fiéis a Deus se tornam alvos de conspiração de pessoas que não amam e não temem a Deus, e tais conspirações acabam por trazer prejuízos para a nossa vida. Irmãos, muitas vezes uma pessoa, quando entrega a sua vida a Jesus Cristo, antes ele vivia talvez nos bares da vida, nas festas mundanas, e como ele passou por um processo de arrependimento dos seus pecados e fé em Jesus Cristo, ocorre uma grande mudança na sua vida, e onde ele acaba deixando de lado aquele estilo de vida pecaminoso, e ele se torna muitas vezes alvo de chacota, de gozação, e pessoas passam até a humilhá-lo por causa da sua fé. Então nós não podemos temer enfrentar estas situações, porque o cristianismo muitas vezes permite que nós passemos por situações como esta. Mas diz o texto, irmãos, que José, lá na casa de Potifar, ele sentiu a mão e a graça e o poder de Deus sobre a sua vida, porque o texto diz que o Senhor era com José. E também José, apesar de tudo que ele enfrentou, ter sido odiado pelos seus irmãos, ter sido alvo de conspiração, chacota, humilhação, ele viveu uma vida íntegra e uma vida reta diante do seu Senhor. Em momento algum, nós notamos José reclamando da situação em que ele estava enfrentando. Mas ele estava agindo com honestidade, e quanto a isto, ele acabou recebendo confiança por parte do governador. E diz o texto também que nos versículos 7 a 18, a mulher, a esposa do governador do Egito, Potifar, colocou os olhos sobre José e cobiçou José como homem. E certamente queria ter envolvimento emocional e físico com José, queria se relacionar fisicamente com José, mas José tinha temor a Deus, e José tinha respeito para com seu governador, da qual disse que ele havia confiado tudo em suas mãos, menos a sua esposa. E o texto diz que num determinado momento ela despediu todos os demais servos e tentou seduzir José, e ele então, vendo-se naquela situação, ele sai correndo, e como ela havia agarrado em José, ele deixou a sua túnica e saiu correndo. E o texto fala que aquela mulher aguardou a volta do seu esposo, e ela caluniou José. Ele foi alvo de calúnia, de mentira, e acabou então sendo injustiçado pelo seu senhor. O texto diz que após receber as informações que aquela mulher havia dado acerca de José, dele ter tentado
de alguma forma seduzi-la, ele então foi injustiçado e foi colocado numa prisão. Enfim, irmãos, todos nós estamos sujeitos a passar por duras experiências, por provas, sermos caluniados, sermos injustiçados. Mas uma coisa nós podemos lembrar e descansar. A Bíblia fala que o Senhor era com José. E diante das lutas que nós enfrentamos, nós não podemos esquecer que o Senhor é conosco. E que nós podemos continuar mantendo uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida de temor a Deus e descansar que Deus está cuidando de nós. Então, se porventura você estiver passando por alguma injustiça, talvez caluniado lá no seu emprego, talvez você esteja enfrentando uma situação difícil com o seu cônjuge, que não é cristão, seja ele marido ou esposa, talvez você esteja enfrentando uma situação difícil de relacionamento com algum filho que esteja agindo de maneira rebelde, e criando tantas dificuldades, problemas para você, e você pode lembrar de que Deus está supervisionando a sua vida. Deus está cuidando de você. Deus está olhando para a sua situação e Ele vai poder mudar na hora certa a sua vida, como Ele mudou na vida de José. Que você continue andando com integridade, que você continue buscando a orientação da palavra de Deus, que você continue vivendo, glorificando a Deus na sua vida em todas as situações, mesmo que sejam situações tão difíceis, mas que você se lembre que Deus está cuidando de você. Que Deus te abençoe, uma boa tarde juntamente com os seus queridos. À noite nós continuaremos falando um pouco mais sobre a vida de José. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gostaríamos de dizer que estamos com muita saudade dos nossos cultos presenciais. Queremos também dizer que nossa família está bem, graças a Deus, estamos todos bem. Só a avó Elza que não quis vir porque está descansando. Temos que agradecer ao Senhor, porque mesmo com essa pandemia que estamos vivendo, nós ainda temos essa oportunidade de poder acompanhar nossos cultos, de nós podermos ver nossos irmãos, ver nossos entes queridos. Nós temos que ser gratos ao nosso Senhor por tudo isso. Gostaria de deixar um versículo de agradecimento aos amados. Está em 1 Tessalonicenses 1:2. Damos sempre graças a Deus por todo vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Agora nós vamos orar, agradecendo e encerrando este culto. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças te damos, ó Pai, por este culto, pelo alimento espiritual, o qual alcançou nossos corações. Queremos agradecer também, ó Pai, pelos favores do Senhor, pelos favores que nós não merecemos, pela graça do Senhor, Pai, que tem nos alcançado, pelas misericórdias, Pai, do Senhor, que se renovam, Pai, a cada dia, a cada manhã. Muito obrigado, Pai, que neste dia, Deus, possamos, ó Pai, estar inteiramente, Pai, em comunhão com o Senhor, Pai, com sua amada igreja. Ó Deus, que possamos estar adorando o Senhor, Pai, em espírito e verdade. Pai, mesmo distante, ó Deus, ali dos nossos encontros, ó Pai, na Tua casa, mas que dentro de nossas casas, Pai, que possamos estar dando bom testemunho, que possamos estar praticando, Pai, a Tua palavra, que possamos estar sendo compreensivos, ó Deus, uns com os outros. E assim, Pai, praticando, ó Deus, o amor do Senhor, Pai, em nossas vidas. Fica conosco, Pai, que as atividades, ó Pai, deste dia, ó Deus, possa ser proveitosa, Deus,
tudo que formos fazer, Deus, possa ser para te agradar, Deus, possa ser para honrar teu santo nome. É no nome de Jesus o qual nós oramos. Amém. Amém.